Uma análise da decisão judicial que autorizou a mega operação que deixou 121 pessoas mortas no Rio de Janeiro mostra que nenhum dos 115 suspeitos identificados estavam na lista de pessoas que tiveram a prisão preventiva decretada. É assunto para a repórter Branca Andrade, que traz informações ao vivo para a gente. Bem-vinda ao CNN Arena, Branca. Boa noite, Juliana. Olha, a gente vem falando dessa denúncia do Ministério Público ao longo da semana, né, desde que a mega operação aconteceu. E essa denúncia que a gente retratou aqui na CNN Brasil tinha inclusive prints de WhatsApp, né, mensagens trocadas entre a liderança do Comando Vermelho, o DOCA, o Gadernal, o DOCA que inclusive está foragido, recompensa aí de R$100 mil, né? E esses eram os alvos principais com a prisão preventiva decretada. Saiu a atualização, né, o nome, a listagem, né, dos mortos, os 115 dos 117 mortos dessa operação. E nessa listagem não há nenhum dos 58 que tiveram, né, as suas prisões preventivas decretadas. Mas, ao contrário do que se esperava, né, o governo do estado do Rio de Janeiro diz que mais de 95% dos mortos tinham sim ligação com o tráfico de drogas, 97 deles tinham inclusive antecedentes criminais para comprovar, e o governo do estado alega que os que não tinham antecedentes criminais para comprovação tinham nas redes sociais o comportamento de associação ao Comando Vermelho, ao crime organizado dentro do Complexo do Alemão e do Complexo da Penha. Inclusive, o secretário de Polícia Civil, Felipe Cury, disse que não é porque esses nomes saíram que a investigação parou não, viu? As investigações vão continuar e esses dados serão cada vez mais desmembrados. 54% desses mortos, Juliana, eles vieram de outros estados, o que corrobora com aquela primeira informação dos 9 líderes de outros estados, líderes do tráfico de outros estados que estavam aqui no Rio de Janeiro, utilizando o Complexo do Alemão e o Complexo da Penha como um grande quartel-general do tráfico de drogas. Agora esse número foi atualizado. 62 mortos são oriundos de outros estados, 19 deles, a maioria, vieram do Pará e estavam aqui no Rio de Janeiro, orquestrando o crime, inclusive em outras unidades federativas do Brasil. Os números são alarmantes, né? A faixa etária, então, quando a gente analisa a faixa etária desses mortos, é de chocar, porque a faixa etária está entre 14 anos e 55 anos de idade, a maioria deles jovens de 20 a 30 anos que foram seduzidos para o tráfico de drogas. Um deles, inclusive, 2 deles eram menores de 18 anos e apenas 3 maiores de 40 anos. Então é um retrato social muito complicado que a gente visualiza, mas longe ainda de estar no fim, né? Ao longo da semana tivemos muitos desdobramentos e muitas atualizações, e essas atualizações, segundo inclusive o secretário de Polícia Civil, Felipe Cury, ainda irão continuar.